Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Nós voltamos hoje à nossa leitura, nossa reflexão da Revista do Reformador, ano 130, número 2212, setembro de 2012, cujo título é A Matéria-Prima no Mundo em que Vivemos. Eu particularmente estou impressionada porque eu nunca imaginei que a matéria-prima do mundo que forma o planeta fosse tão, tão nossa. Nós é que construímos essa matéria, como nós vamos ver nessa reflexão de hoje de Licurgo Soares de Lacerda Filho. As páginas 32 e 33 da Revista do Reformador, nós vamos ter essa reflexão hoje, muito interessante, por sinal, e é assim que me chamou bastante a atenção. Começa assim: o Esopo teria sido um fabulista grego que viveu no século VI a.C. e conta-se que Xanto, seu senhor, o teria encarregado de preparar para seus convidados o que de melhor se pudesse oferecer e encontrar. Esopo não teve dúvidas, saiu e voltou com um punhado de línguas bovinas, cuidando para que fossem servidas sob a forma de pratos variados. E como fosse aquele único alimento à mesa, os convivas logo foram reclamar. Então, o ousado fabulista se defendeu, falando sobre as vantagens das línguas, enaltecendo que por meio delas as palavras ganhavam vida e fazendo-se uso das palavras, construía-se o mundo, instruíam-se as pessoas, louvava-se a divindade. Supremo com a sua sutileza, com a sutileza do seu servo, Xanto determinou que no dia seguinte ele servisse o que de pior encontrasse, e esperava-se um banquete. No dia seguinte, novamente, tão somente foram servidas línguas bovinas. Irado, seu mestre constrangeu a explicar-se, ameaçando tirar-lhe a vida. Outra vez, Esopo defendeu-se, dizendo que, apesar de serem instrumentos utilizados para semear a verdade, as línguas podiam também disseminar a calúnia e a falsidade. E mais, assim como eram empregadas para louvar, também se poderia usá-las para blasfemar contra a divindade. Olha que servo inteligente, como ele se saiu bem nas duas situações, né? Para você ver a importância que tem esse cuidado, esse conhecimento de como se colocar em cada situação. Cada situação é uma diferente, né? Então, no início, quando ele foi surpreso com elogio, ele elogiou a língua. Já nessa segunda situação, em que eles reclamaram, ele conseguiu, além do elogio, colocar situações complicadas para a linguagem, né? E disse que sua astúcia foi premiada e o escravo ganhou liberdade. E mesmo assim ele conseguiu o que ele queria, que era a liberdade. Passado alguns séculos, a questão das línguas foi bem mais desenvolvida por Jesus. Agora nós vamos entrar na parte espiritual. Ali foi apenas um pequeno diálogo para se entender o que significava a língua e a linguagem no nosso convívio. Tudo começou quando ele se encontrava em Jerusalém, Jesus, né? E foi procurado e provocado por escribas e fariseus que o testaram, objetivando acusá-lo perante a lei mosaica, denunciando o fato que seus seguidores não lavavam as mãos para alimentar-se. Quem não conhece essa passagem no Evangelho, né? E o mestre Jesus conhecia o zelo pelas práticas exteriores daqueles dois grupos de hebreus, por isso aproveitou a oportunidade para afirmar: não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem,
é o que? É o que o macula. O que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro o homem. Por isso que existe aquela expressão, palavras não voltam, né? O que você fala, está falado e não tem como retornar. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Tudo isso sai do nosso coração, do nosso pensamento. E essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Ele sempre fala através de parábolas, né? E essa parábola ela é bem interessante. Ele quis dizer que não é que salva ou que condena um homem sentar à mesa sem lavar as mãos. Ou seja, que condena um homem não são, geralmente, nem sempre são as atitudes, mas o que sempre condena o homem é o seu pensamento, é o que sai do seu coração e que você põe pela boca fora, né? Você manipular alguma coisa, fazer alguns movimentos, nem todos, logicamente, porque o assassinato é manipulado pelas mãos, mas nem todos os movimentos externos, às vezes eles são espontâneos, eles não saem de um sentimento. Enquanto com todas essas colocações que nós fizemos aqui, né, assassínio, adultério, as fornicações, os latrocínios, eles primeiro nascem no coração, depois eles vão para o pensamento e saem para as atitudes ou para as falas. Se eu estiver errada, depois me corrijam. E observando-se os dois relatos, é possível traçar um paralelo entre eles. Embora em sua simplicidade contenha profundo ensinamento moral, a origem fabular da narrativa de Esopo fez com que, com o tempo, sua história fosse aproveitada de forma despretensiosa, adotando a condição de mero relato lúdico. Por sua vez, a parábola de Jesus teve endereço certeiro. Tocou nossas consciências, deixando-nos incomodados diante de nossas imperfeições, compelindo-nos a buscar nossa mudança íntima, obrigando-nos a questionar de que é feito o mundo, senão da matéria-prima que trazemos em nossos corações. Finalmente chegamos à resposta, né, do porquê o título. O título que fala matéria-prima do mundo em que vivemos. É todas as nossas atitudes, os nossos movimentos, os nossos pensamentos que saem dos nossos corações, que são energias negativas ou positivas. Às vezes, quando você tem condição de ver, você vê uma pessoa e você vê por cima dela aquela nuvem negra, né? Ou você vê por cima dela aquela luz brilhosa. Então, assim, tudo depende do nosso pensamento. Esse pensamento se exterioriza, né? Ele vem para fora em forma de energia. E muitas pessoas têm essa capacidade, esse dom de ver essas energias. Eu, infelizmente, não tenho. Eu sinto, mas eu não estou em condição de ver. Seria muito privilégio para mim. E partindo dessa reflexão, explica-se a razão de terem sido infrutíferas nossas tentativas de melhoria, considerando que até então agimos unicamente no modo que nos rodeia. Essa mesma reflexão traz em si a resposta para nossos questionamentos, pois considerando que o mundo é um reflexo do que trazemos em nossos corações, e para mudá-los torna-se imprescindível lapidar os sentimentos embrutecidos ainda existentes dentro de nós. E somente assim será possível alterar o estado de coisas em que nos inserimos, dando início à era da felicidade na fase da Terra. Então, essa reflexão ela nos deixa muito claro, muito concreta de que tudo que nos rodeia são resultados de energias que nós
colocamos naquele local, positivas ou negativas, ambiente leve ou ambiente pesado, ambiente turbulento ou ambiente calmo, tudo isso é consequência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, principalmente dos nossos pensamentos. Então tenhamos cuidados ao adentrar a nossa casa, a quem nós permitimos que adentre a nossa casa, né? A adentrarmos em um local, né? Na casa de alguém, nós precisamos chegar com pensamentos bons, com o coração calmo e tranquilo, para que a gente não prejudique o nosso irmão com a nossa energia negativa. Porque tem dia que a gente acorda que nem mesmo a gente se aguenta, né? A gente sabe disso. Eu tenho dia que eu digo, meu Deus, nem eu me aguento. Tive uma noite mal, fui para locais indevidos durante o sono, né? Então, assim, existe uma série de situações que nós vivenciamos e que nós nos colocamos, que nós acordamos mal ou acordamos bem. Se nós criarmos o hábito, e eu estou criando isso, graças a Deus, de quando eu vou dormir, eu peço para que meus mentores espirituais me transportem para as colônias de estudo, para as colônias de trabalho, que não me deixe por aí, né, vagando por locais indevidos que eu fiz em vidas passadas ou que fiz no início dessa encarnação. Eu peço muito que eles me levem para as colônias de estudo ou de trabalho. E quando eu faço isso, eu acordo leve. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E também, quando encontrarmos alguém ou alguém for à nossa casa, a gente preparar a nossa casa, né, para receber aquele irmão, aquele espírito que a gente não sabe como é que vem, se vem bem ou se vem mal. Então a gente prepara a casa para recebê-lo, faz uma oração antes de recebê-lo, né? Pede para que quando ele adentre a nossa casa, ele deixe as energias negativas do lado de fora da porta e entre só com as bonanças, para que a gente possa ter um diálogo, um momento de felicidade. São pequenas atitudes que fazem mudar todo um movimento ao nosso redor. É incrível. Algumas pessoas chamam de mantra, né? E são pequenas atitudes, pequenos gestos que mudam todo um contexto. Precisamos então aprender a fazer isso. E para finalizar a nossa pequena reflexão de hoje, eu vou ler um poema de Pedro de Alcântara, intitulado Brasil. Vamos ver se eu consigo, né? Sopra o vento do ódio e da vingança, aniquilando a paz do mundo inteiro, embora o amor divino do Cordeiro seja a fonte da bem-aventurança. Mas a terra ditosa da esperança vive nas claridades do cruzeiro, onde o Evangelho é o doce mensageiro das bênçãos da verdade e da bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, que é o mais belo florão da tua glória, nos caminhos da espiritualidade. Ama a Deus, faz o bem. Todo o problema está na compreensão clara e suprema do trabalho, do amor e da verdade. Pedro de Alcântara. Lindo, né? Então, meus amigos, meus ouvintes queridos, essa era a minha mensagem, minha reflexão de hoje, né? Curtinha, mas bem salutar, bem importante. Foi um aprendizado para mim maravilhoso e descobrir que eu posso mudar o que me rodeia, eu posso trazer energias boas para mim, para quem está ao meu redor, para quem vai se aproximar de mim, que isso depende somente dos meus sentimentos. É maravilhoso, porque a gente pode começar a trabalhar vendo esse lado, né? Tirando essa cara carrancuda que a gente costuma ter, de fechar o sambrolho e deixar o sorriso, deixar a musculatura relaxar,
principalmente a musculatura da face, para que a gente tenha uma boa aparência, um visual mais alegre e mais tranquilo, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Até a próxima. Wanda Barros, para divulgar.net. Fiquem todos com Deus.